Olá, bom dia, eu sou a Valda Aguiar e este é o programa Terceira Revelação, um programa da Associação Espírita Caridade, um membro da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E você está mais do que convidado a estar conosco nesses minutos de fé, esclarecimento e, por que não, consolo através deste programa. Nós temos hoje a alegria de receber a nossa irmã, também membro da equipe do programa Terceira Revelação, Vera da Rosa, trabalhadora da Associação Espírita Dom Feliciano. Vera, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre uma alegria poder participar do nosso programa Terceira Revelação, né? Há tantos anos nós aí na frente desse serviço tão lindo que serve a todos nós dentro da doutrina espírita. Muito obrigado pelo convite e vamos essa manhã conversar um pouquinho sobre a nossa área da família, né? Obrigado, Vera. Seja bem-vinda. Eu sou o Rudinei Muscarelli e estamos aqui neste bate-papo juntos. Lembrando os telespectadores que podem participar do programa de hoje enviando suas dúvidas e comentários através do WhatsApp 99230-8189 e deixando seu comentário abaixo do vídeo na fanpage da Associação Espírita Caridade no Facebook, pois estamos na live. Hoje vamos abordar o tema papéis familiares. Sejamos todos muito bem-vindos. Vera? Bom, amigos, nós vamos trabalhar essa manhã, né, papéis familiares. Foi retirado da obra Família Frente e Verso, do nosso querido Dr. Silvano e o nosso historiador, Dr. Gerry de Almeida, né, que foram os criadores dessa obra que agora está lá na FEGS, né, com uma nova capa, um pouquinho diferente da primeira edição. Nós já trabalhamos dentro do programa Terceira Revelação, alguns anos atrás, sobre esse tema. É um tema sempre atual e nós vamos aqui de manhã, né, nessa manhã, debater dentro da área da família, ter esse olhar especial para nós podermos entender esses papéis que todos nós temos que cumprir dentro do nosso conjunto familiar, né? Até porque já é bem conhecido dentro da nossa rotina as situações de papéis familiares, já somos pessoas com inteligência para entender a nossa posição dentro desse conjunto familiar. É sobre isso que nós vamos debater essa manhã, porque ainda nós fizemos bastante confusão em relação à nossa posição no conjunto familiar. Bem, nós vamos então à primeira pergunta que nós separamos para te fazer dentro dessa temática. O Rudinei está com ela ali a postos, né? Por que nos dias de hoje falar que alguém dentro de uma família tem que obedecer é um dilema? Infelizmente, né? Para nós, dentro da família, a palavra obedecer ainda se apresenta um dilema. Não era para ser assim, porque já somos espíritos esclarecidos, temos consciências, né, de muita coisa em relação a compromisso, né? Mas a palavra obedecer é uma coisa delicada ainda para nós. As pessoas dentro do conjunto familiar, elas demonstram um certo preconceito, chegam até a se arrepiar diante esse suposto autoritarismo, né? O que detona algum paradoxo ainda, né? Pois nas relações sociais sempre há regras, normas e, por consequência, alguém mandando. Então, as palavras mandando, autoritarismo, elas não devem ser colocadas dentro da nossa rotina familiar, e sim a obedecer a um conjunto de regras, que é necessário que nós tenhamos regras. Nós não podemos viver sem regras, sem disciplina. É fundamental para o funcionamento de qualquer coisa em nossa vida, seja dentro da família, seja dentro da nossa vida social. Nós temos que ser pessoas regradas e temos que entender que obedecer é algo necessário para a nossa sobrevivência e para o nosso equilíbrio dentro da sociedade. Daí é claro, né, que dentro da família a gente sempre abusa. É nos de casa que a gente acaba, né, deixando as nossas garrinhas, por assim dizer, de fora, né? A pessoa tem que entender que obedecer, né, é uma obrigação. Vamos dar um exemplo aqui, ó, tá? Do trânsito, que a gente costuma utilizar muito, né? Que nós temos um limite de velocidade. Aqui na Avenida Boqueirão é 60.
né? Então, se nós passarmos por uma fiscalização que estiver ali e nós estivermos acima dessa velocidade, nós vamos ser surpreendidos com uma multa. Tá? Então, é claro, nós quebramos uma regra, desobedecemos uma regra de trânsito e, por consequência, nós vamos receber aquela multa pela nossa infração. Tá? Por mais pressa que eu tenha de chegar à terceira revelação, eu tenho que vir aos 60. Eu tenho que me programar, eu tenho que sair mais cedo para entrar dentro da via e me conduzir obedecendo aquele conjunto de regras, né, que nos impõe por necessidade e preservação da nossa vida, né? Para não provocarmos um acidente por aí, né? E diante do que tu trouxeste, essas regrinhas de obediência, elas, pegando o exemplo do trânsito, e acredito que nós possamos estender para a nossa doutrina, sim, elas são para a nossa própria proteção, né? Para que nós possamos nos dar melhor. Tu colocaste muito bem. Tudo isso, né, todas essas regras que foram criadas para nós, inclusive dentro dos nossos papéis sociais, daí nós vamos depois se estender para a visão da doutrina espírita, é fundamental para um equilíbrio e para a preservação, né, da nossa paz familiar, dentro da nossa paz social. A gente sabe que nós temos aí dentro da nossa vida social, da nossa vida familiar universal, vamos dizer assim, porque nós vivemos em sociedade, nós somos irmãos, nós temos que cumprir certos rituais. São necessários, são fundamentais para o bom andamento, né, da nossa vida e de uma boa convivência. Então nós devemos entender que tudo isso que acontece dentro do dia a dia é uma circunstância normal. Nós estaremos sempre obedecendo a alguém. E na família não é diferente. Nós temos essa necessidade de ser obediente, porque nós vamos daí, dentro dessa obediência, cumprir o nosso papel. É claro, nós estamos falando aqui que todos nós somos pessoas já com uma certa evolução, né? E nós devemos entender que nós não podemos usar de autoritarismo nunca. Né? Então, tem pessoas que acabam se complicando entre obedecer, já acham que estão sendo vítimas, né, de uma autoridade. E quem tem uma autoridade tem que saber usar essa autoridade. Né? Vera, o que acha de nós, então, fazermos uma escadinha, né, sobre essa obediência? Nós estamos falando sobre família à luz da doutrina espírita, esses papéis familiares. Qual é o meu papel? A gente pode falar sobre isso também depois, qual é o meu papel dentro da família na qual eu estou inserido. Mas é importante a obediência na infância, na adolescência, na juventude, na vida adulta e mesmo com idade avançada. Como é que funciona lá nos primeiros passos? Qual a importância da obediência? Qual é o papel da criança dentro de um lar? Essa colocação que tu fizeste em relação à criança, né? Nós, como pais, nós somos educadores. Nossos filhos são educandos. Eles estão ali prontos para receber toda essa educação que nós temos a fornecer. Daí sempre frisando que a gente só oferece aquilo que a gente tem, que a gente conquistou. Por isso que nós devemos correr atrás e procurar melhorar a nossa situação de espírito e evolução, adquirir mais valores morais, mais conhecimento. Quanto mais eu souber, mais eu terei chance de dar uma boa educação para aquela criança. Porque nós não vamos dar aquilo que nós não possuímos. Tá? Então, dentro do nosso contexto, nós temos que estar sempre procurando o aprendizado, gostar de procurar esse aprendizado, utilizar esse aprendizado e quando nós não tivermos em condições, procurar o auxílio de um especialista ou de alguém que nos possa orientar para que a gente possa conduzir aquela criança bem. A criança, ela tem sim que obedecer, é necessário que ela obedeça para a sua própria segurança, né, para o seu próprio crescimento saudável. Os especialistas na área da psicologia já falam, então nós temos que ter uma firmeza. Sim, sim, não, não. Isso pode, isso não pode. Isso lhe é permitido, isso não lhe é permitido. E dentro da compreensão da faixa etária daquela criança, nós vamos fazer, né, uma colocação para que ela entenda. Porque eu também não posso agir de uma maneira
que a criança não tem acesso a essa compreensão dessa disciplina, né? Desse obedecer. Vamos pegar uma criança de 3 anos e nós vamos, de repente, usar, ilustrar alguma historinha, que eles gostam muito de historinha, né? Nós vamos ilustrar uma historinha de obediência, nós vamos colocar para aquela criança, para que ela entenda dentro do mundo infantil e da realidade dela, o que significa obedecer. Eu não vou ali discursar coisas que são inaceitáveis, incompreensíveis para uma criança. Então, tudo dentro da faixa etária de crescimento daquela criança e assim por diante, dentro da compreensão do jovem, da pessoa madura, do idoso, porque o idoso daí vem aquela situação também que ele deixa de comandar, ele vai perdendo aquele poder, né, de liderança e vai acabar sendo conduzido. Então, é um trabalho bem árduo, né? É semelhante ao trabalho com a criança. Então, tem que se usar técnicas, tem que achar caminhos para que a coisa fique bem clara. Porque todos nós temos que obedecer a alguém, seja dentro da família, seja fora dela. E ainda dentro dessa relação de obediência, é muito comum, sobretudo nas últimas décadas, na última principalmente, nós sabemos que estamos recebendo espíritos cada vez mais ágeis no raciocínio lógico, nem sempre de moral elevada, né? Exato. Até porque nós somos os educadores, os pais, os responsáveis pelas crianças, foram incumbidos daquela tarefa porque subentende-se seriam capazes de cumpri-la. Mas é muito comum as crianças, quando vão ganhando certa autonomia, sobretudo em idade escolar, às vezes isso acontece mais cedo, mas sobretudo quando entram na escola, questionam. Mas isso eu não vou fazer porque eu não quero, eu tenho os meus direitos. Algumas crianças falam isso e batem o pé e querem se manter assim querem ser obedecidos nos seus desejos, né? Como lidar com isso, sabendo que ali é um espírito que, por vezes, é muito mais antigo do que os seus pais? Claro que não existe uma regra, né, Vera? Mas alguma forma, porque nós perguntamos isso, porque o nosso programa ele é assistido por muitas pessoas, como tu sabes, que não são espíritas, ou não têm esse entendimento que a doutrina espírita nos auxilia nessa reeducação de espíritos. Existe algum meio, alguns meios, para lidar com essa imposição infantil à luz da doutrina espírita? Existem vários meios, até dentro da nossa psicologia, né? Claro, nem todos nós temos acesso, mas tem toda uma literatura dentro da doutrina espírita voltada para isso. Essa obra que nós estamos utilizando, Família Frente e Verso, é uma delas. Mas assim, o que eu digo para os pais, né? Não se deslumbre com a inteligência daquela criança. Não ache que seu filho é uma criatura especial porque veio dotada, né, do conhecimento que às vezes você não possui. Não se deslumbre. Verifique que é um espírito também em crescimento, em desenvolvimento. O planeta Terra é de prova e expiação. Então, se está aqui como espírito missionário, vai se ver lá na vida adulta. A fase de criança tem que ser respeitada. Vamos usar Jesus como exemplo. Alguém sabe de alguma coisa da infância ou juventude de Jesus? Não, né? Ele se manteve ali, recebendo a educação dos seus familiares, para depois cumprir com a sua missão. Então, não vamos nos deslumbrar com as nossas crianças, né, por mais prodígio que elas sejam. Vamos tratá-las como crianças que realmente o são e que estão ali recebendo aquela educação que necessitam. Não estão dentro do conjunto familiar por acaso, né? E não deixem aquela criança criar um domínio ou inverter papéis dentro do conjunto familiar. E é o que é mais comum nos dias de hoje. Então, os pais, assim, tu verifica pais, avós, enfim, parentes, colocam aquela criança como centro da atenção, né? E aquela criança acaba dominando e tendo um papel que não é ainda o momento dela exercer. Tem que deixar ser criança, tem que deixar ficar apta para receber esse aprendizado que nós vamos dar. Ela não encarna numa família por acaso. Se ela encarnou naquele conjunto e a gente está no papel de pai, mãe ou alguém na situação de educador, é porque ela precisa receber a nossa educação.
Tá? Então acontece que muitas vezes há esse deslumbramento por parte dos familiares. Eu não gosto muito de usar esses termos, tá? Mas ainda está em voga. O meu filho é um índico, o meu filho é isso. Que eu nem gosto muito de falar sobre esse assunto, porque eu acho isso desnecessário. Mas é um exemplo que estamos dando, até porque tem um filme aí, né, Criança índigo. Então, índigo, um filme brasileiro. Eu digo assim, ó, pessoal, a criança é criança e ela está ali para se melhorar como espírito. Se ela é um espírito mais elevado, ela já está com essa educação ali formatada. Nós só vamos dar uma complementação. Se não, nós vamos também dar uma complementação mais reforçada, um reforço, né? Porque nós viemos aqui para receber um reforço. Nós já somos alunos dessa escola faz tempo. Não é a nossa primeira matrícula. Então, isso que nós temos que entender. Né? Muitos até estamos repetindo o ano. E 2, 3 encarnações repetindo, porque nós ainda não aprendemos. Ou aprendemos, mas não queremos aceitar o aprendizado. Então, colocar a criança dentro do papel dela de criança. Deixar ela usar a vestimenta infantil. Né? Deixar que ela se comporte como uma criança dentro da sua ingenuidade. Está no Evangelho, segundo o Espiritismo, aquela parábola de Jesus, onde diz, deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus são aqueles que lhe assemelham pela pureza da infância. Deixa a criança ser pura, não fica perturbando, distorcendo o psicológico da criança, querendo que a criança... Antecipando fases nas crianças. Que a né? criança age muitas vezes como um adulto. Né? Nós temos exemplo aí, não é uma crítica, eu não estou aqui a criticar, não é esse o meu objetivo, é apenas fazer um comparativo, porque a gente é inteligente e consegue perceber. Ou então, a mãe sai com aquela roupa e a filha tem que obrigatoriamente sair vestida igual à mãe. Tá? Então, às vezes vão colocando um sapato inadequado para a estrutura de uma criança que está crescendo em desenvolvimento. Daqui adiante ela vai aparecer com um problema, de repente, na coluna, na estrutura óssea, no esqueleto, porque teve que utilizar de algo que não foi positivo para ela dentro do seu crescimento infantil. Inadequado para a sua Claro, fase. né? Nós sabemos que nós, como adulto, que já estamos com o corpo formado, de repente tu usa um calçado, nós mulheres. Eu recentemente estou tratando um probleminha no pé por causa do calçado. Tá? Então, tu imagina uma criança, né? Então, não, temos que sair, ela tem que ser, a menina tem que de repente estar como uma vestida e se comportando como uma mulher. Isso não é correto. Ela é uma criança, ela tem que brincar e é através das brincadeiras que ela vai se desenvolver, que ela vai aprender. Então, ela tem que ser criança, né? Por mais inteligente, mais dotada que ela possa ser. Ainda falando sobre infância, eu tenho um exemplo de uma pessoa muito próxima de mim, uma amiga da adolescência, que tem os seus filhos e... ela dizia que só sabia ser mãe de menina, porque ela tinha 2 meninas, né? E aí veio um menino. E, graças a Deus e a boa vontade materna, ela consegue conduzir aquele menino de uma forma muito bonita. Porque não traz aquela ideia machista de que ele não pode brincar com as bonecas das irmãs, de que elas não podem brincar com os carrinhos deles. Isso também é muito interessante, não colocar que... não é criar nenhum tipo de polêmica, defender nenhuma bandeira, não é isso. Sim. Mas é defender a independência da criança de escolher seus brinquedos, sem que isso vá definir ou não seu gênero ou algo desse tipo. Não é nosso assunto hoje, né? Sabe, né? Pela história, alguns anos atrás, alguns séculos atrás, nós não podíamos votar, as mulheres não podiam dirigir, né? Não era permitido brincar com o carrinho. Hoje, as mulheres dirigem. Então, é natural que ela tenha contato com um brinquedo que seja um veículo, um carrinho, porque ela vai começar a entender que o carrinho tem roda, que ele tem motor, que ela vai precisar trocar pneu. Então, assim, é a evolução dos tempos, né? Mas tudo assim, dentro da liberdade da criança, é claro. Tem determinadas coisas que tu vê que é nociva, como esses brinquedos com arma, essas coisas. Tudo tu tem que alertar a criança, porque dentro do comércio, dentro do materialismo, as pessoas vão vender
né? Mas assim, ó, tu só vai vender brinquedo de arma para uma criança se os pais comprar. Aonde os pais disseram, ninguém vai comprar arma e nós vamos trabalhar contra o desarmamento e nós não vamos mais comprar arma. A fábrica vai fechar e ninguém vai mais fabricar arma infantil, seja de brinquedo. Porque essas armas de brinquedo são utilizadas até pelos adultos para fazer assalto, né? Então tu não sabe se é de verdade, de tão boas e perfeitas que são o modelo, tu não sabe se é de mentira. Então, se tu é contra o desarmamento, começa pela infância. Não compre nem brinquedo. Arma de aguinha, né? Nem arma de aguinha, porque tu já está ali num processo de agressão. Eu vou jogar ali água, vou estar te desrespeitando. Né? Daí eu já vou jogar água em ti se tu não quer receber um jato d'água. Né? Na brincadeira, é aí que nós temos que filtrar, porque daí depois que a personalidade está formatada, lá na fase adulta não vai reclamar se o teu filho estiver carregando uma arma. Ai, mas eu não queria que ele usasse arma, agora ele tem um porte de arma, anda com arma. Não queria? Então não desse um revólver para ele quando criança. Ou não deixasse ele ficar o tempo todo jogando videogame, né, incentivando a violência. Vamos fazer uma seleção, né? Vamos fazer uma seleção. E, Vera, na juventude, é muito comum o jovem, principalmente quando ingressa no mercado de trabalho ou quando inicia a faculdade, achar-se muito adulto e querer impor determinadas coisas que às vezes ele não tem aquele conhecimento ainda da vivência da vida adulta, mas já se julga como. E ignora muitos dos conselhos que os pais dão. Como entender a obediência, posto que aquele já é um espírito formado diante da vida, iniciando sua formação diante da vida, e em relação àqueles que já tiveram a vivência e querem protegê-lo, orientá-lo da melhor forma possível? Nós respondemos isso após o intervalo. Okay. Tá? Lembrando que você que nos acompanha pode participar do programa Terceira Revelação, enviando a sua mensagem, o seu WhatsApp para o 992308189. Pode também enviar uma mensagem abaixo do vídeo, pois estamos ao vivo na live, na página do Facebook da Associação Espírita Caridade. Porque nós estamos dizendo para deixar o comentário abaixo do vídeo que está na nossa página. Porque nós não temos acesso à página, porque o nosso vídeo é muito compartilhado e nós não temos acesso às páginas dessas pessoas que compartilham. Então, pode deixar seu comentário, a sua curtida ali, que nós daremos um alô. Nós já voltamos. Eletricanoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 3031 3130. Boa tarde, estamos de volta com o programa Terceira Revelação, com a nossa entrevistada de hoje, Vera Rosa. Retomando então, né, ao programa aí, para aqueles que entraram agora, né, no Face, que estão nos assistindo, dando um bom dia de novo. Né?
Agradecendo a audiência. Bom, concluindo, né, respondendo a tua pergunta que tu fizeste antes do nosso intervalo em relação a ao jovem ou adolescente que começa a passar pelo aquele processo de transformação, né, de independência, que é um processo natural, está dentro da lei natural, faz parte, né? E muitas vezes nós, os pais, ficamos assim numa situação um pouco delicada e às vezes até sem rumo, né? O que nós vamos trazer como resposta? A resposta até dos especialistas, né? Que é bem interessante. Nossa casa, nossas regras, né? Quem é o provedor da casa? Quem é que é o responsável pela educação e a subsistência daquela família? Então, o respeito, a obediência é necessário. Ainda não está adulto, não está maduro. Ele tem que cumprir as regras da casa. Então, tem que ser obediente às regras da casa. Aquelas regras que foram criadas, estipuladas pela família para uma boa convivência, para um bom andamento da vida familiar e social. Tá? Então, é uma questão de postura. Então, você não é uma pessoa independente, você ainda depende dos seus e você tem que cumprir com o seu papel, né? E você tem que ter obediência às regras da família. Mas então é interessante que a família saiba essas regras. É necessário que a gente se junte, converse e estipule essas regras. Porque muitas vezes a gente está cobrando regra que a gente não deixou claro para eles, entendeu? Limites que a gente não passou, ou então a gente não obedece. E nós somos o exemplo. Por isso que a reunião familiar, o diálogo dentro da família é fundamental, para que a gente estipule esses valores que são o norte para a família. Né? Então, é um conjunto que a família mesmo vai criar, não tem uma receita de bolo, cada um tem a sua situação, dentro da circunstância que aquela família vive, seja na questão material ou na questão psicológica, né? Em relação às afetividades, às dificuldades que nós todos temos dentro desse conjunto. Então, tem que ter uma liderança, tem que ter um controle, tem que ter uma clareza sobre isso. E o adolescente, todos nós temos que entender qual é o nosso papel naquele conjunto e procurar exercer, né, o nosso papel nesse grande teatro que é a nossa vida. E isso estende-se naturalmente à vida adulta, né? E sobretudo nos momentos em que chega, graças a Deus, chega para a família o cuidado com um parente familiar mais idoso. E muitas vezes, nesses cuidados, os filhos acabam ignorando o fato de que, embora dependente deles, aquele idoso, aquela pessoa idosa, embora dependente deles nos cuidados, com menos autonomia por vezes, ou sem nenhuma autonomia na decisão das suas vontades, enfim, entender um respeito àquele que foi seu provedor por muitos anos, que lhe orientou, lhe educou, lhe auxiliou naquela forma. A responsabilidade daquele que cuida também tem que ser voltada de forma espiritualizante, de eu entender a minha posição, o meu papel ali de auxiliar, de estar ali disposto a contribuir com a qualidade de vida daquela pessoa, né? Gerenciar é a palavra mais adequada para nós colocarmos aqui. Nós não temos, muitas vezes, habilidade para gerenciar determinada circunstância, seja na fase infantil, na fase da adolescência, juventude, enfim, até a longevidade, a maturidade. Nós não fomos preparados para atender o nosso idoso pela expectativa longa. Isso a nossa sociedade não está preparada. Nós ainda não temos um conhecimento, ou então não buscamos esse conhecimento. A dificuldade, existe um conflito de gerações, porque nós temos essa nova geração, que é as nossas crianças e jovens, que vieram, né, espiritualmente já com um avanço. Nós que estamos no meio termo, na maturidade, assim, né, a fase adulta, e nós temos o nosso idoso, né, que está com uma defasagem.
em relação ao aprendizado. São conflitos de gerações e realmente vai sair atrito, tá? E o atrito é uma coisa que nos deixa angustiado, mas o atrito ele faz parte dessa lapidação da alma. Então é claro que nós vamos nos atritar perante essas faixas etárias. Tá? Vai ser normal esse atrito, porque faz parte do aprendizado. Né? Para que o diamante se torne uma pedra linda e brilhosa, ele sofreu ali o buril, ele foi trabalhado até chegar, lapidado, até chegar naquele brilho, naquela beleza sem fim. A nossa alma não é diferente. Então esse atrito, esse sofrimento, essas angústias, esse desentendimento, esse desequilíbrio fazem parte do conjunto. É como nós vamos gerenciar essas circunstâncias é que vai fazer toda a diferença, tá? E o que nós, como falamos lá no começo, né, do programa, quando os nossos pais são muito pobres em termos de moralidade, de conhecimento e não nos transmite, nós vamos sofrer com isso. E as mesmas coisas nossas crianças. Então é necessário que a gente se prepare e não prepare apenas um. O conjunto todo tem que estar preparado. Daí está a dificuldade. Cada um, né, tem o seu crescimento espiritual, a sua evolução e nós temos que respeitar. Cada um no seu tempo. Mas tem gente que se coloca numa zona de conforto, tá? E eu fico ali, ó, na minha zona de conforto, eu não saio, eu não vou ajudar, eu não vou aprender, porque aquilo ali vai mexer comigo e eu não quero essa melhoria, porque eu vou perder alguma coisa, né? É um engano, porque nós só vamos ganhar à medida que a gente se movimenta e aprende, evolui, nós só ganhamos. E à luz da nossa doutrina, né, Vera, da doutrina espírita, me corrigindo que não é nossa, né, mas que nós abraçamos, amamos e compreendemos que seja um farol a nos guiar nessa estrada, por vezes difícil, essa caminhada da existência. Nós não estamos inseridos num núcleo familiar, como tu disseste antes no outro bloco, por acaso. Nós temos as nossas funções ali e aquelas coisas, aquela história de que o problema que é para mim não vai bater na porta do vizinho, né? A situação que eu tenho que vivenciar, a experiência pela qual eu tenho que passar, vai estar ali. Eu não estou assim, não, mas isso está acontecendo, mas não tem nada a ver comigo. Tem o fulano para resolver, tem o Beltrano, Cicrano. Eu estou só assistindo porque não tem a ver comigo. Se eu estou inserido, tem, né? Então, dentro desse conjunto de papéis que todos nós exercemos, cabe a nós entender qual é o nosso papel, qual é a nossa função e principalmente o cumprimento desse papel, né? O que ainda para nós é bem difícil, né? Mas isso aí que nós colocamos agora, querida irmã, nós que trabalhamos na área da família, isso não é na minha porta, é em todas as portas nós passamos por essa aflição. Na nossa atualidade, nossa dificuldade maior está na educação das nossas crianças, na compreensão das necessidades dos nossos idosos e no nosso equilíbrio nesse meio do caminho. Às vezes a gente, quando se encontra nessa função da fase adulta, né, da fase mais madura, e tendo que atender as nossas crianças e os nossos idosos, nós estamos numa sobrecarga. Né, numa sobrecarga. Daí o nosso papel, ele é um papel um pouco mais destacado e importante, porque vai ter que aprender a lidar com essas circunstâncias. Nós temos uma segunda pergunta, que é: qual o papel que ocupamos na família? Bom, nós vemos, né, que a família é uma peça, vamos comparar com uma peça teatral, onde cada ator deve desempenhar o seu personagem. A vida em família também tem os seus personagens fixos, né? A peça da vida vai transcorrendo e cada pessoa vai desempenhando o seu papel. Às vezes, com o tempo, as coisas vão se invertendo. Daí nós temos que ter cuidado nessa questão de inversão. Se ela vai ser positiva, se ela for saudável, né, e natural. Nós não podemos fugir da naturalidade. Então nós observamos a situação de um homem, por exemplo, outrora provedor do lar, líder do agrupamento familiar, fica idoso, eventualmente doente, e passa a receber os cuidados que antes dispensava a seus filhos, reservando-se a um papel mais passivo. Naturalmente, os anos fizeram com que os papéis se invertessem, de forma que não é raro assistirmos aos filhos de pessoas nessa situação
rodeando-os de cuidado que antes eles recebiam. Coma isso, toma seu remédio na hora, né? Cuide para não escorregar no piso, né? Aqueles cuidados básicos que eram colocados na nossa infância, que hoje estamos colocando para aquela pessoa. Quando a função do tempo, né, do se passar o tempo, da vida daquele indivíduo, né? Então, acontece aí dentro da ordem natural uma inversão de papel, e é natural. Então, aquele que recebe essa circunstância, que era um provedor, que era um líder e agora não está podendo ser pela debilidade física, debilidade natural, que não vai ter aquela liderança completa, que muito pelo contrário vai se apaziguando, daí vem a humildade. Porque nós não conseguimos ver muitas vezes nos nossos idosos a humildade. Porque é o meu momento agora de entender que eu estou necessitando e eu vou me dar o prazer de receber esse auxílio. Né? O meu filho não está mandando eu tomar o remédio porque ele quer ser autoritário e está querendo controlar minha vida. O filho não está dizendo que eu coloque um calçado adequado para andar num piso escorregadio porque ele está se implicando com o meu calçado. Ele está fazendo isso porque ele está cuidando de mim. E ele está agindo no exemplo que ele recebeu quando ele foi cuidado por aquele provedor, por aquele pai, por aquela mãe, enfim, por aquele avô, por aquela pessoa que lhe conduziu. Ele conduziu, agora ele vai receber essa condução. E aí que mora o problema. Daí nós percebemos a irritabilidade, a falta muitas vezes de caridade do nosso idoso, de entender, né, que é um momento de preparação para nós espíritas para a vida espiritual. É uma desaceleração. É natural, está dentro da lei. Tu vai tirando o pé do freio e tu vai recebendo os cuidados que tu alcançou numa certa fase da vida. Né? Mas isso às vezes implica, né, às vezes, num comprometimento por parte daquele conjunto. Este é uma inversão natural do papel. Está dentro da lei. Tá? Agora, tem que verificar bem a circunstância. Porque às vezes os filhos acabam enfiando os pés pelas mãos por falta de conhecimento e acabam cometendo alguns desatinos que acabam prejudicando o psicológico daquela pessoa. Então tudo tem que ser avaliado, tudo tem que ser visto, né? Tudo tem que ter um diálogo, tem que ter um limite. Ou então conversa com aquela pessoa e diz, olha, você agora não pode se locomover, você está com um problema naquela perna, você precisa disso, daquilo. Não, procure aceitar para facilitar a vida da família. Né? Vera, diante disso, qual seria a melhor forma de evitar essas dificuldades, ou pelo menos minimizar esses atritos, essas inconveniências, esses desconfortos num momento como esse? Seria cuidar da educação pela base, desde a infância? Nós respondemos isso após o intervalo. Lembrando a você que participa do programa Terceira Revelação, pode enviar o seu comentário, a sua sugestão, abaixo do vídeo na live, na fanpage da Associação Espírita Caridade, ou pode mandar um WhatsApp para o 99230 8189. Nós já voltamos. Eletricanoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 3031 3130.
Olá, estamos de volta ao programa Terceira Revelação com a Vera. Vamos aos nossos participantes? Sim. Nós gostaríamos de mandar um grande abraço a todos que estão participando, nos acompanhando na live, ao José Bueno, que nos deseja um bom dia. Diz bom dia, queridos irmãos, muito obrigada pela participação. A Jacira Carboneira está assistindo, nos dizendo que o trabalho está muito bom, nos desejando um bom trabalho. O Rubem, a Silvia Vargas Carniel, a Rosana Ortiz, Zenilda Kizevski, Raquel Camargo Carvalho e Joel Silva nos desejando um bom dia. Joel Silva, que é estudante da doutrina espírita e acompanha a nossa programação, sempre nos deixando um oizinho ali abaixo da nossa live. Muito obrigada a todos pelas participações, aqueles que curtiram o vídeo, que estão ajudando no compartilhamento. Bem, hoje nós estamos falando sobre papéis familiares com a nossa convidada, a nossa querida irmã Vera da Rosa, da Associação Espírita Dom Feliciano, e nós deixamos no ar, no bloco anterior, a seguinte pergunta, quando tu falaste sobre os problemas, as dificuldades em os filhos, adultos, lidarem com os cuidados e orientações com o idoso. A melhor forma de se evitar, ou pelo menos minimizar esses atritos, seria o cuidado com a educação desde a base, para que nós tivéssemos adultos mais compassivos, mais... Com certeza, né? Nós deveríamos, com as nossas crianças, fazer a tarefa, né, de compreensão em relação ao amadurecimento. Aí é necessário, porque nós já nascemos e deveríamos estar sendo preparados para todas as etapas da vida, mas a gente, tudo passa muito rápido, tudo urge na nossa vida, tudo voa, principalmente nos dias de hoje, às vezes a gente acaba pecando e não passando esses valores, né? É claro que, pelo exemplo que nós vivemos na família, as crianças vão observando e vão se conduzindo. Nós somos o exemplo, então nós temos que procurar dar esse exemplo às nossas crianças e jovens para que eles possam se portar, porque depois nós vamos sofrer o reflexo, né, dessa nossa falta de postura, de conduta. É claro, dentro da lei de amor, nós sabemos como nós devemos proceder, mas assim, ó, nós somos imaturos psicologicamente para certas situações, né? O ser humano ainda é muito imaturo moralmente. Então é claro que nós temos as nossas limitações e nós temos que trabalhar essa questão também de culpa, não nos sentirmos culpados, mas entendermos esse processo. Por exemplo, né, nós temos que nos preparar para essa próxima etapa que vem vindo, né? A criança tem que estar numa preparação para a próxima etapa da pré-adolescência, da adolescência, ou depois, quando está adolescente, se preparar aquele adolescente para a vida adulta, o da vida adulta, né, ou da maturidade, se preparar para esse processo da maturidade, da longevidade, é uma questão de entender. Então, se eu estou com aquela idade, daqui a pouco eu estou adiantando, né, o meu processo de envelhecimento e eu tenho que aprender, eu tenho que saber me conduzir. E os nossos idosos, eles vêm de uma cultura, né, que não foi muito positiva e não tem uma valorização na sociedade para o nosso idoso. O nosso idoso não é como... Lá, vamos dar o exemplo no Japão, que tem uma visão diferente em relação ao seu idoso. Aqui a gente tem aquela cultura que o idoso vira um estorvo e um traste, né, para dentro da família. Isso aí nós temos que mudar, né? Nós temos que mudar. E o nosso idoso também, ele não foi preparado para o envelhecimento. Até porque ele não imaginou que ia chegar tanto tempo, ia durar 100 anos, né? Então, tem todas essas questões aí sociais que a gente não consegue trabalhar. Tá. Por vezes... Desculpa. Não, mas a gente tem que entender que nós temos a lei de Deus dentro da nossa consciência. Não importa a nossa faixa etária. Nós temos que procurar sempre dentro da nossa consciência como nos postar, nos colocar perante as situações. Tá? É claro que a criança não tem aquele discernimento, né? Pela evolução intelectual ainda, embora tenha um conhecimento, a bagagem espiritual. Mas assim, ó, a partir do momento que a gente toma conta da nossa consciência, até a criança tem aquele resquício ali, ó, alerta do perigo, né? E ela vai e se defende, está dentro da lei de Deus. Então a gente examina a consciência da gente, não importa a faixa etária que a gente esteja, examina a consciência que tu vai saber o que tu tem que fazer, entendeu? É isso aí. E o diálogo, sempre o diálogo entre nós. E por vezes, enquanto adultos, numa situação, vou pegar esse exemplo que nós estamos abordando agora,
nos cuidados com uma pessoa mais velha, nós nos privamos de um valioso aprendizado que nós podemos passar às nossas crianças. Por vezes, eu falo por experiência própria, nós temos um avô na família que necessita de cuidados, e eu tenho uma filha com menos de 3 anos. Mas aí quando nós vamos lá para auxiliar, ela quer estar à volta, ela quer segurar ele pela mão para ajudar a levantar, e realmente ela atrapalha. Mas o que seria deste belíssimo exemplo se eu dissesse: Valentina, sai porque tu estás atrapalhando? Errado. Aí né? eu não daria exemplo nenhum. Deixa fazer, faz um pouco, tu faz um pouco mais de força para equilibrar a parte que a criança não consegue. Nós privamos as nossas crianças de exercerem também a sua caridade moral com aquele As nossas crianças, idoso. os nossos jovens. Jovens também. Daí depois não é para surpresa quando eles fogem dessa peleia. Daí vem aquela situação difícil, né, que nós temos que cuidar do nosso idoso já debilitado, e daí o nosso jovem não foi preparado porque a gente poupou ele, porque ele não devia né, se sacrificar, porque aquilo ali era os adultos, a criança está atrapalhando, sai para fora. Sendo que o jovem tem até mais disposição para auxiliar, quando né, tu precisar do teu jovem, tu não vai poder contar com ele. E é o que nós vemos por aí, sabe? É o que nós vemos por aí. Não é à toa que se criou hoje a cultura do cuidador, porque a família não teve preparo para cuidar do seu idoso. Então criou-se a função do cuidador, né? Porque que ele ali recebe todo um preparo, um conhecimento também, porque tu tem que ter um certo conhecimento. Daí tu se trata da questão da debilidade, da vida, do fluido vital que aquela criatura já está se extinguindo, né? Uma preparação para a vida espiritual, e muita gente não entende nada disso, tá? E não consegue nem entender as coisas da matéria, as leis da física, que dirá as leis espirituais. É por isso, nós temos que correr atrás, nós temos que entender, temos que nos aprimorar, e não é tarefa para um, viu? É tarefa para todos naquele teatro. Todo mundo tem seu papel e todo mundo tem que atuar. Mas dentro da tua pergunta, né, respondendo ela também, nas crises que se vive hoje em dia, nessa situação que nós vamos perceber que nós não agimos como nós deveríamos dentro do papel que nos coube. Então, hoje nós estamos ali, no começo nós estamos com o papel de filho, daqui a pouco como papel de pai e mãe, de tio, de madrinha, né, de avó. Nós estamos com papéis variados, de primo. Olha quantos papéis nós temos no conjunto familiar. Nós somos sobrinhos, nós somos primos, nós somos avós, nós somos pais, nós somos irmãos. Né? Olha quanto papel a gente tem que desempenhar, né? E olha, nós temos que, para ser um bom ator, nós vamos ter que se esforçar. Nós vamos pegar o nosso roteiro, nós vamos ter que aprender a nossa fala e nós vamos ter que atuar, né? Falando assim dessa maneira mais simplista para que todos nós entendemos, né? Então, se eu estou no papel de provedor da família, eu tenho a obrigação de prover não somente as coisas materiais, mas as coisas espirituais para aquela família. Eu tenho que dar esse alimento para o corpo e para a alma. E depois receber esses cuidados quando for a minha vez. Verinha, me permite só dar um time aqui para o nosso público, os nossos telespectadores, que nós avisamos semana passada que o programa Terceira Revelação retornaria ao horário tradicional, das 10 às 11, e hoje, por motivos técnicos, começamos 8 minutos depois, então por isso que nós vamos estender um pouquinho. Já se aproxima das 11 horas, mas nós vamos um pouquinho mais de Terceira Revelação para todos que estão nos acompanhando. Nós temos mais uma perguntinha. Qual é o melhor remédio? O melhor remédio é o Evangelho de Jesus. Nós como espírita vamos dizer esse, né? Qual é o melhor remédio como espíritas, como cristãos que todos somos, é a aplicação da máxima, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. É o amor que é esse bálsamo, que é o remédio para tudo. Mas é o amor na sua essência divina, né? Mas ainda a criança, espiritualmente, não entende bem como é que esse amor, a gente se atrapalha, mas esse atrapalhamento faz parte da nossa evolução. Tá? Mas o amor é um sentimento puro, de abnegação, de resignação, de vários valores que nós todos sabemos quais são, para pessoas de bem, que todos nós somos. Nós somos pessoas de bem.
Nós temos valores morais já adquiridos, nós já conquistamos uma evolução, nós já somos espíritos bem melhores. Hoje já nós fizemos uma estrada bem mais bonita, embora a gente veja tanto negativismo. Antes, dentro de um conjunto familiar, quando um dos nossos colocava numa situação de risco, ou havia mesmo uma traição, a gente ia lá e resolvia a situação, né, lavando a nossa honra e tomando atitudes drásticas. Hoje a gente já suporta mais, a gente já leva em consideração muitas coisas e já age de uma maneira mais positivista, né? É claro que os confrontos vão existir, nós vivemos ainda em guerra com nós mesmos, nós não temos uma paz interior que nos leve ao equilíbrio. É claro que nós vamos sair ainda do prumo, que nós vamos sofrer e vamos sofrer muito, que é pelo sofrimento que a gente aprende. Mas esse sofrimento não deve ser visto como algo negativo, e sim como algo para a purificação da alma. Porque se a gente não aprender pelo amor, nós vamos aprender pela dor. Então ainda todos nós estamos aprendendo pela dor, pelos nossos desacertos, desajuste. Não é ainda da maneira que nós gostaríamos que fosse, né? Nós ainda estamos vivendo essa realidade porque o planeta Terra ainda é uma penitenciária, ainda é um hospital, ainda é uma escola, né, com muita deficiência. Ainda nós estamos nessa situação, porque somos espíritos muito imperfeitos e vamos ver dentro desse conjunto familiar espíritos com vários graus de evolução. Uns estarão um pouquinho a mais, outros estarão abaixo, mas é nessa salada aí, né, que nós estamos, nessa diversidade, é que vai fazer a complementação. Aquele que está um pouquinho melhor vai ensinar aquele que está um pouquinho pior. Vera, nessa mesma esteira de, como tu muito bem trouxeste, o Evangelho de Jesus, o melhor remédio para todos os conflitos familiares, para distribuir melhor o papel de cada um, enquanto responsáveis por um lar, sejamos pais ou apenas um casal, ou mesmo uma pessoa só que cuida de sobrinhos, enfim, que tem essa doação maior e é responsável pelo lar. Na omissão de transmitir o Evangelho de Jesus, a gente acaba pecando, acaba errando, falindo na nossa missão. Porque muitos dizem assim, não, eu não vou passar o Evangelho de Jesus através do Espiritismo, ou através de uma igreja evangélica, ou através do catolicismo, porque essa criança tem livre-arbítrio e ela vai decidir quando ela crescer. Que pena! Estamos desperdiçando uma oportunidade que não vai ter mais volta, né, nessa encarnação. Ninguém vai retornar à infância ou à adolescência. Então nós temos que aproveitar esse período, que é o período adequado para o aprendizado. Então decida, porque quem tem o poder de decisão é aqueles que estão no papel de educador e não no papel de educando. A criança é um educando, ela está ali pronta para receber. Quem decide se vai ou não vai dentro da instituição religiosa, seja ela qual for, é os pais e não a criança, né? A criança tem que ser conduzida. Daí nós vemos as trocas e as inversão de papéis. Nós temos aqui um exemplo, ó. Quando uma criança se vê obrigada a sair para a rua cedo para vender balas nas esquinas e os semáforos, né? Temos um exemplo de inversão de papel na família, né? Assim, uma criança decidir se ela vai ou não vai ser educada religiosamente, tá? Na encenação daquela vida familiar, o personagem vivido por essa criança não deveria ser o responsável pelo sustento da casa, ou aquele auxiliar, né, do sustento da casa. Poderia participar, sim, nas lides domésticas, na rotina da casa, no aprendizado, colaborar, arrumando a cama, fazendo alguma tarefa familiar, mas jamais no papel de mantedor daquela família. No entanto, nós vemos aí hordas de crianças a buscar o sustento das suas famílias, que no futuro lhes aguarda. O que aguarda essa criança no futuro, né? Ela vai perder a sua infância, a preciosidade do aprendizado. O que será do seu amanhã? Será as portas do crime, da delinquência, né, que vão estar abertas para aquela criança, porque vivenciou a dureza da rua e teve contato com pessoas que ela não deveria ter. Ela não está protegida dentro do seu lar, pelo seu conjunto familiar. Ela está à revelia na mão de pessoas estranhas que vão passar valores inadequados a ela.
Tá? Por mais dificuldade que uma família possa ter, a criança não tem o papel de provedor. Tá? Assim como a criança não tem ainda a opção de escolher a conduta religiosa. Então, se os pais são evangélicos, ela vai ter que acompanhar na igreja evangélica. Se os pais são católicos, ela tem que ir para a igreja católica. Se os pais são espíritas, ela vai ir para a casa espírita, porque os pais optaram isso para a família e a criança tem que acatar. Quando ela for adulta, dona de si, da sua consciência e tiver a sua autonomia, a sua liberdade, ela pode escolher mudar. Daí ela vai ter todo o raciocínio, uma inteligência, uma aptidão para fazer essa escolha e nós vamos respeitar. Mas nós vamos conduzir conforme as nossas possibilidades, as nossas escolhas. Porque nenhuma religião é escolha ruim. Até porque os pais não perguntam para os seus filhos se eles querem ou não tomar vacina, né? Mas tem pai que pergunta. Daí o doutor Silvano ainda fala situações ali no livro, frente e verso, que a mãe não queria que desse o remédio para a criança, porque ele não vai aceitar, ele não toma injeção, ele não vai aceitar. Ele tinha que dar um broncodilatador via venosa, porque a criança não estava conseguindo, com a medicação oral, abrir e dilatar os pulmões para poder respirar. E a mãe, a criança roxinha, ele não aceita, ele não faz. A mãe com medo da injeção, né? Ela que tinha medo, na verdade. E não pode, não acontece. Daí o doutor Silvano chegou e disse assim, que ele é pediatra, né? O autor do livro, e disse assim, escuta, eu sou teu médico, falou para a criança, então eu vou falar com quem manda. Escuta aqui, eu sou teu médico, tu tá ruimzinho. Não conseguia nem falar. Eu quero te ajudar, tu aceita? Eu vou te dar uma injeção, tu deixa. A criança não estava se negando a tomar medicamento, a mãe que não queria que aplicasse, né? Pelos traumas, seja lá pelo que for. Vemos aí mais uma inversão de papéis. Então é a criança que estava conduzindo a situação, e ele disse, então deixa aqui que eu falar com quem manda. Né? Então é isso, muitas vezes nós deixamos as nossas crianças tomar uma postura inadequada, né, de liderança. Meu filho, de jeito algum, queria tirar sangue. Ele ia para o laboratório e fazia um escassel. Eu sentava na cadeira, botava ele no colo, acomodava, confortava, segurava, estendia o braço e tirava o sangue. Ele resistiu 1, 2 vezes, mas chegou um momento que ele viu, não adianta, não vou poder com a minha mãe, ela que detém a força e a razão, e ele acabou com o tempo, e conversava, fui explicando, até que parou aquele medo, aquele pânico, e daí quando ele chegava, por fim, já sentava e estendia o braço, porque daí eu fui trabalhando aquilo ali com ele, muitas vezes a gente não percebe, né? Tem que explicar de uma maneira, como eu disse, adequada à idade, àquela circunstância. Mas tem pai que mãe, assim, por uma questão de comodismo, o fulaninho ali que vai decidir o que ele vai almoçar hoje. Daí a criança disse, eu quero salgadinho, não quero feijão. Então toma aqui o pacote de salgadinho e vai comer o teu salgadinho. É melhor, né? Feijão dá trabalho, salgadinho já está pronto. É só abrir o pacote, a criança se empanturra de uma porcaria, que a gente sabe que aquilo faz mal para a saúde, os especialistas que dizem, não somos até nós, e é melhor, porque ali vou ter que cozinhar feijão, botar na pressão. E em vez de repor ferro, a gente deixa aumentar o colesterol. Deixa aumentar o colesterol. Então, assim, é mais fácil eu abrir, toma, querido, fica quietinho, como que tu quer. Quem é que está falhando aí? É a criança que está teimando ou é o pai que está sendo, ou a mãe que está sendo negligente? Vera, querida, nosso programa está chegando ao fim. Agradecemos demais a presença dos telespectadores que participaram do programa de hoje e vamos mandar mais uns abraços para Pati Soares, o Joel Silva, Jacira Carboneira, Beth Couto, Johnny Robson, Maurenice Fidelis, Karen Fernandes, Amélia Nunes, Diogo Carboneira, Cleonice Corrêa Silva e Claudinha Marques. Muito obrigada a todos que participaram do programa de hoje, ajudaram no compartilhamento desse vídeo. Deixamos a dica de leitura do livro que serviu de base para o trabalho da nossa irmã, Família Frente e Verso, do Dr. Gerry Almeida, Dr. Silvano. Fica a dica de leitura para todos. Agradecemos demais a presença da Vera da Rosa, da Associação Espírita Dom Feliciano, que vem nos falar de um tema tão importante. Muito obrigada, Vera. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente com os meus queridos irmãos, a minha família espiritual, né, que também sempre me acolhe. Ter a oportunidade de falar para os nossos ouvintes sobre esse tema. É claro que nós não trabalhamos aqui 1/3
né, do que tem dentro daquela literatura rica, dessa obra, de outras tantas, e teremos com certeza oportunidade mais adiante de nos aprofundarmos mais, porque isso é um assunto bem extenso. Obrigado. Lembrando a todos que acompanham o programa Terceira Revelação, que semana que vem tem mais Espiritismo para todos nós, com uma convidada especial, Georgina Valente, falando sobre Bezerra de Menezes. A todos, um excelente fim de dia, um excelente sábado, e continuemos na paz do Cristo. Eletricanoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 3031 3130.